Olá, começa agora mais um Mercado e Perspectivas, o programa da FEComércio São Paulo que reúne lideranças que ditam tendências e mobilizam o mercado. E falando em tendências, o nosso bate-papo de hoje é sobre uma das principais inovações da nossa época, a inteligência artificial, na voz de uma das principais empresas de tecnologia do mundo, o Google. Nossos convidados são Ana Paula Camilo, especialista em Google Workspace, e Alberto Zafani, head do Google Workspace no Brasil. A gente vai falar como a IA está transformando a nossa forma de trabalhar e também organizar os negócios. Bom, sejam muito bem-vindos, é um super prazer recebê-los aqui. Para começar, eu queria que vocês falassem, para quem não tem muita familiaridade, vocês integram essa área do Google que reúne esse conjunto de ferramentas. Queria que vocês falassem, então, do que se trata, como que essa ferramenta, o Google Workspace, tem sido usada para otimizar processos e aumentar a produtividade, principalmente também para os pequenos negócios. Bom, então o Google Workspace, dando um panorama, são os aplicativos de produtividade que nós temos. Então, mais de 3 bilhões de pessoas usam no mundo inteiro, então desde pequenas empresas até grandes empresas. Então, o que integra isso? O Gmail, o Google Meet, muitos desses aplicativos são muito utilizados, inclusive o Google Drive. Tá? E como que isso ajuda na produtividade no dia a dia? Todos os aplicativos eles são integrados. Então, a ideia é que a gente consiga trabalhar a produtividade e trabalhar todo mundo ao mesmo tempo, que é uma tendência de mercado. Um grande potencial que a gente tem aqui, o fato de termos 3 bilhões de usuários globalmente e mais de 10 milhões de empresas pagantes, faz com que a tecnologia chegue facilmente até o empresário na ponta, desde o pequeno até o muito grande. E isso facilita muito essa adoção da tecnologia, não é algo novo, não é algo que ele precisa treinar muito para conhecer, é algo que já está no dia a dia. Então facilita muito nessas automações, no uso diário, nessa colaboração entre as soluções, porque elas foram feitas em nuvem e de uma maneira totalmente integrada. Então a adoção de sair de um Gmail para um documento, para uma planilha, para uma apresentação, ela é muito rápida. Isso ajuda muito nesse dia a dia do empresário também. E vocês integraram, agora falando de IA, assim, o melhor da IA em alguns planos do Google Workspace. Queria que vocês falassem, então, o olhar de vocês sobre o uso da IA no mundo corporativo. Em que áreas ainda há espaço para crescer? Áreas em que as empresas não estão olhando para elas? Qual que é o cenário atual? O Google tem, por viés, talvez, tentar democratizar o acesso ao que é para o público em geral. Então, lá no passado, a gente democratizou muito o acesso, por exemplo, à parte de dados dentro da plataforma do Workspace, através de uma ferramenta de visualização de dados, né, que é o Looker Studio. Depois a gente abordou também a segurança dentro da plataforma. Então, a segurança, a mesma que é feita para os 3 bilhões de usuários, é a mesma adotada para as empresas. Então, a gente democratizou isso em todas as soluções. E agora foi a vez da IA generativa com o Gemini. Então, o Google entendeu que a melhor maneira de você criar esse letramento também dentro da sociedade e dessa sociedade de empresários, de empresas, é você trazer o Gemini para dentro da plataforma e poder expandir isso para todos. Então, foi um marco gigante para a gente no mês de janeiro, quando foi anunciado, e vejo com um potencial imenso para os próximos anos. E acho que, assim, principalmente para pequenas empresas, existem muitas tarefas que são repetitivas e às vezes a gente nem tem ideia de que aquilo ali, porque fica muito no dia a dia. Então, quando você tem o Gemini, que é um assistente ali para ajudar você com inteligência artificial, você começa a ter um outro foco, né? E focar mais no crescimento da tua empresa, principalmente essas empresas que estão no início. Então, eu vou colocar algumas tarefas repetitivas e deixar a inteligência artificial me ajudar e vou dar foco ali no que precisa realmente. E como tem sido a aderência também das pequenas empresas? Você citou, né, em relação a essa tecnologia? No ano passado, eles já buscavam muito, perguntando como que funcionava, porque era diferente. A gente tinha, na verdade, um produto à parte, né, que era um produto adicional, e eles receberam muito bem essa coisa de já ter, porque não tem um investimento adicional nisso. Agora, eles já pagam pelo Workspace e eles já vão ter ali o Gemini. Então, o que a gente conversou com eles esse ano, apesar do pouco tempo, que foi em janeiro, eles já se mostraram muito interessados em fazer adesão ao produto. E como que o produto também está se desenvolvendo? Há novas funcionalidades em desenvolvimento? Quais são as perspectivas aí para um futuro próximo? Em geral, o Workspace, ele até antes da IA generativa, né, que é o Gemini, ele é uma solução que recebe cerca de 300 novas funcionalidades ao longo do ano. Então, é praticamente uma funcionalidade nova por dia, né, do ano. E a IA generativa vem no mesmo passo, né? Então,
tem muitas funcionalidades sempre novas aí saindo, principalmente no idioma português, né? A gente sabe que a prioridade de uma companhia global e americana é o idioma inglês, mas o português foi o segundo idioma priorizado pela companhia para ter as novas funcionalidades. Então, o assistente com painel lateral, né, a gente já tem em português. Tem muita coisa nova vindo também, que vai criar um impacto bem grande quando chegar. Bom, agora falando de IA, né, no ambiente corporativo, bom, a gente, como vocês falaram, a IA está cada vez mais presente, cresce rapidamente e queria que vocês falassem também sobre o papel das pessoas nesse cenário, né? Como que ficam as pessoas nas empresas e como se beneficiar dessa tecnologia sem perder o melhor do valor humano, a conectividade, as interações, a criatividade. Como vocês enxergam esse cenário atual, que é novo para todos nós, né? Eu acho que a chave do sucesso aí é, na verdade, a colaboração entre o humano e a inteligência artificial. Tá? Então, às vezes a gente tem algumas perguntas, algum pouco de receio, é super natural, mas a gente vê que precisa ter essa colaboração e as pessoas vão focar em outras coisas, elas vão ficar mais produtivas e vão focar em processos criativos. Então, quando eles vêm falar, olha, eu tenho muitas tarefas repetitivas aqui que eu faço durante a semana e eu precisava dar foco em outras coisas. Então, quando a gente começa alguns processos de testes, ano passado a gente fez muita POC, né, que a gente chama. A gente fez testes de inteligência artificial com as empresas. E no começo eles ficavam meio com receio, depois eles já começaram assim a gostar muito do processo. A gente tem uma pesquisa que mostra que a gente tem uma economia de 105 minutos. Então, assim, imagina o que dá para fazer com todo esse tempo, né? Depois que a gente automatiza as tarefas. Então, as pessoas têm gostado muito, porque consegue dar foco em outras coisas. Automatiza tarefas operacionais, né? Operacionais, e a gente consegue ter tempo para criar. Por exemplo, imagina um empresário de pequeno porte e que ele quer, não sei, fazer posts no LinkedIn ou em mídias sociais, e ele tem que investir um tempo, né, e criatividade também em elaborar um post novo, em avaliar se a linguagem que ele está usando é uma linguagem persuasiva, se toca o público dele, né, na ponta, de alguma maneira acelerar esse processo para que ele tenha mais tempo de pensar na estratégia de como ele cresce a empresa dele, como ele contrata mais funcionários, como ele ganha mais mercado. Então, a IA generativa e o Gemini vem muito nessa linha, em liberar espaço de tempo para que o empresário ou o colaborador, enfim, ele possa pensar de maneira mais estratégica também. E você também falou, Alberto, na questão da democratização, né, que o Google se preocupa muito em relação a isso. Queria que vocês dois falassem quais os desafios hoje para a adoção da IA no ambiente corporativo, como que vocês enxergam esse cenário e também como que o Google está trabalhando para tornar essa tecnologia cada vez mais útil, né, e difundida para os diferentes portes de empresa, porque a gente tem um Brasil com um cenário muito diverso, né, com diferentes tipos de empresa, com maturidades digitais aí diferentes, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre os desafios e como que o Google trabalha nesse cenário. Acho que a gente passou por um momento ali inicial mais de curiosidade, né? Quando foi lançado os conceitos de IA generativa, causou um barulho no mercado muito grande e uma curiosidade muito grande de como aplicar isso. E acho que os tempos atuais agora mostram que, principalmente na produtividade, a gente já vê uma aplicação muito grande, mas o que a gente vê para o futuro, e um futuro aí de curto, médio prazo, como que eu aplico isso dentro de áreas de negócio, né? Fugindo um pouco de produtividade e falando mais de inteligência artificial generativa, como que eu conecto isso com o meu negócio, independente de qual segmento, para potencializar esse negócio. Saindo um pouco do usuário final e pensando no que é core para cada empresa, né? Então esse acho que é o desafio agora do curto, médio prazo, quando a gente olha para a IA generativa como um todo. Eu acho que agora também é importante, é um desafio, desenvolver essa cultura de aprendizado e de estar aberta a uma nova tecnologia, né? Isso é super importante, porque é uma nova tecnologia que vem, que vai ficar, é o futuro do trabalho. Então, as empresas agora têm que se adaptar para ter essa cultura. Ela muda também a cultura organizacional, né, das Muda. empresas. E mexe também com a questão, além dessa aceitação, da capacitação. Né? Vocês estão passando por isso. Como que vocês também veem essa questão de funcionários, de colaboradores capacitados e abertos, né, para essa tecnologia? Eu costumo falar um pouco, a Aninha sabe bem, que no nosso modelo aqui, principalmente no Brasil, a gente foi treinado bastante para responder perguntas, né? E não para fazer tantas perguntas. E o modelo da IA generativa na produtividade, na ponta, no usuário,
ele é um modelo para fazer perguntas. Sim. Então você tem que criar muito essa habilidade de como eu faço uma pergunta, né? Como eu crio todo o escopo de uma pergunta, com uma persona, com um contexto. E conforme você conseguir criar melhor a sua pergunta, você vai extrair melhor o resultado. Então o desafio que a gente tem nesse, que eu chamo de letramento da IA generativa, é em criar essa capacidade de fazer boas perguntas e de conversar com a IA de uma maneira natural. A gente tem, inclusive, um treinamento que a gente costuma fazer com as empresas, que é um treinamento de prompts, que são os comandos que a gente dá para a inteligência artificial. Porque parece uma coisa muito simples, quando eles falam, não, vai me ensinar a fazer a pergunta, mas a gente faz um treinamento ensinando, dando dicas para fazer a pergunta. Porque a gente está falando ali com uma máquina, uma inteligência artificial. Então, quanto mais a gente der de informação, vai trazer de volta ali alguma coisa mais parecida com o que eu preciso. Então, é realmente estudar ali como que eu faço a pergunta e desenvolver essa habilidade agora de perguntar para fazer a inteligência artificial responder para a gente. Além dessa habilidade, quais você enxerga aí que vão ser as habilidades? Você falou também de futuro do trabalho, né? As habilidades mais valorizadas pelo mercado. Eu acho que agora o profissional ele tem que se preparar para essa nova tecnologia. Então, habilidades de fazer pergunta, habilidades de identificar onde a IA pode atuar ali para me ajudar no dia a dia, porque isso também é bem importante. Às vezes a gente está tão ali naquelas tarefas do dia a dia que a gente não vê que aquilo pode ser, né, mais produtivo, automatizado, até, por exemplo, indo ali para um pequeno empresário. Às vezes a gente manda alguma coisa, mas a gente pode usar a IA para deixar aquilo num tom mais profissional. Não só de dar o tom, por exemplo, um Google Docs, ele pode ajudar a gente a deixar aquele texto mais formal e enfim, mas com imagens também. A gente pode pedir para ele gerar imagens, para criar um documento mais profissional para eu poder mandar ali para o meu consumidor final. Então, isso pode ajudar bastante, né? Então, realmente estar aberto para poder estudar e receber a tecnologia nova. Acho que tem que estar aberto ao novo, né? Sim. No fim do dia, estar bem aberto ao novo é algo disruptivo, sem dúvida, mas é algo bem interessante. Muito. Que vai impactar de uma maneira positiva, instiga muito. E como a Aninha comentou, assim, acelera muito várias atividades que a gente tem ao longo do dia, desde responder um e-mail de uma maneira mais rápida, até eu, por exemplo, eu tenho um pouco mais de dificuldade de colocar tons formais nas minhas mensagens. Sou um pouco mais direto, um pouco mais curto. Então, isso ajuda muito. Coloca um tom mais formal, um tom um pouco mais extenso. Assim, me economiza um tempo que eu pararia, deixa eu ler de novo esse e-mail, deixa eu escrever novamente, deixa eu mudar essa palavra, deixa eu usar esse tom. Então, assim, em questão de segundos, eu peço um tom diferente e está pronto. No fim, não é nem sobre ser mais produtivo somente, né? É sobre fazer melhor. Então, a minha entrega é melhor no final. E nesse contexto, o papel das lideranças, né? Vocês também são líderes, está mudando, né? Como que vocês também enxergam essa questão, com essa tecnologia cada vez mais latente, avançando? Como que ficam as lideranças? Eu vou voltar naquela máxima de que o líder é o exemplo, né? Então, acho que o papel do líder agora é mostrar como fazer o bom uso, né? E demonstrar que é uma solução que chegou para ficar, que vai ser disruptivo, que vai transformar, e engajar, né, todo o time que está abaixo, que está conectado com esse líder, em como faz o melhor uso dessas soluções. Acho que esse é o ponto crucial aqui dessa virada de chave. E como você enxerga, Ana? Eu acho também que é primordial. Observando as empresas que nós trabalhamos, quando a gente tem o líder engajado, a gente tem um resultado muito melhor ali na ponta. Então, quando ele acredita, quando ele engaja as pessoas para poder utilizar a inteligência artificial, a gente vê um resultado muito melhor. Então, vai ser crucial que os líderes se engajem nesse aprendizado. Qualquer mudança, né, que a gente faça, e a gente fala isso muito no Workspace, né, também quando os clientes mudam para o Workspace, quando você tem uma liderança bem engajada, muda tudo. Porque vem o exemplo de cima, não é só porque é o grande líder da empresa, mas porque ele está dando o exemplo, ele acredita. Então, acho que é o que move o ponteiro. Imagine só, neste momento você está frente a frente com mais de 1,5 milhão de empresas, gerando em torno de 10 milhões de empregos e respondendo por cerca de 30% do PIB paulista e 10% do PIB brasileiro. Somos mais de 130 sindicatos distribuídos por todo o estado. Contamos com consultores, pesquisadores, influenciadores e especialistas de referência no mercado, com empresários que, organizados em conselhos e comitês temáticos, definem os caminhos do setor por
por meio das nossas ações de advocacy e de orientação prática para quem quer crescer. Fecomércio São Paulo e sindicatos filiados representam muito para você. Vocês já falaram bastante, deram várias dicas, orientações, mas se vocês pudessem elencar uma principal aí, falando agora para as empresas em relação à IA, o uso da IA, até para alavancar os negócios, né? Otimizar processos, qual que é a principal dica que vocês dariam aí para os nossos empresários e empresárias que estão nos acompanhando? Eu vou deixar a dica com a Aninha e vou falar para ela dar a dica dos agentes. Boa. Que é a que eu mais gosto. Dicas específicas de funcionalidades, assim, eu vou dar uma dica geral. Eu acho que usem a IA, né? A gente tem diversas pesquisas no mercado mostrando que, de fato, é o futuro, de fato veio. Então, não fiquem receosos de usar, apliquem no negócio de vocês, independente do tamanho. E o que a gente tem ali de ferramentas para usar, a gente tem, assim, várias, é até difícil escolher. Mas acho que para o Workspace, a gente tem alguns agentes que o Zafani comentou, que ficam algo mais personalizado. Então, por exemplo, nós temos o aplicativo do Gemini, que é o chat, que a gente vai ali fazer perguntas, ele vai nos responder. E dentro desse aplicativo, a gente tem agentes que a gente consegue personalizar. Então, eu quero que ele me responda coisas específicas, mas buscando só nessa fonte. Ele vai fazer isso para mim. Então, muitas vezes a gente vê alguns questionamentos como, eu vou fazer uma pergunta, mas ele busca de uma base muito grande, eu não quero, eu estou um pouco desconfortável. A gente pode usar ali deixando ele focado. Então, se eu tenho um negócio e eu quero ali fazer perguntas específicas e direcionadas, essa é uma dica legal, criar um agente. No setor jurídico, por exemplo, né? Analisar um contrato, coisas desse tipo que são recorrentes. Você pode ter um agente muito, né? Apoiando você, um assistente, né? É um assistente pessoal, exato. Né? E ele vai ajudando você. A gente tem, por exemplo, empresas que precisam responder coisas de códigos da Anvisa, né? Eu preciso pesquisar na Anvisa alguma coisa, eu não quero perguntar ali direto. Então, eles já linkam ali direto o site da Anvisa e fazem perguntas específicas ali. Então, assim, dependendo, tem para todos os setores. E não é fazer por, é fazer com, né? Fazer com esse assistente aí maravilhoso, né? Exatamente. Camila, conectando um pouco com a pergunta que você fez sobre as novidades, né? Sim. E já trazendo também o que é o meu queridinho, é o Notebook LM. É uma solução nova, que a gente lançou agora dentro da plataforma Notebook LM Plus. E ele é um, imagina um caderno, onde você tem os seus mini caderninhos por assuntos. E aí você pode colocar suas fontes de dados, podem ser vídeos, documentos, PDFs, enfim. Você pode popular e fazer uma pesquisa dentro dessa massa de dados e conversar, né, com essa massa, com o seu caderno. Então tem um caderno a respeito da entrevista do Google hoje, com a biografia da Aninha, do Zafani, dados do Gemini, do Workspace. E eu quero fazer algumas perguntas, quero entender o que tem de novo no Google Workspace, o que tem de novo no Gemini, qual a trajetória da Ana, a trajetória da carreira profissional da Ana, do Zafani. E você consegue criar tudo dentro desse notebook. O mais impactante para mim ainda, sempre que eu uso, eu fico assim, abismado, você pode gerar um podcast. Ainda é só disponível em inglês, mas você consegue ter um podcast com os dados do que você populou dentro desse notebook. Em breve vai dar para... Em breve em português também. Isso é sensacional. É bem bacana porque, às vezes, eu sou mais auditiva para estudar, por exemplo. Então, você pode ir ouvindo no carro, de repente, no trânsito. Você tem todo o material ali, e eu quero ouvir esse material de estudo, então é alguém falando ali e você vai ouvindo. Bom, gente, para finalizar, nosso tempo está chegando ao fim. Vocês já falaram bastante sobre futuro, sobre novas, sobre tendências, mas para fechar, como que vocês enxergam, então, o futuro do trabalho em relação à IA e tantas tecnologias, né, que estão vindo, que já estão aí, como vocês enxergam no futuro próximo, de 5 a 10 anos? O ponto é o que a gente comentou. Primeiro, abrace a IA, né? Não seja contra. É algo que veio para ficar, é algo que realmente vai mudar, assim como outras tecnologias mudaram ao longo do tempo. E você tem que abraçar. O importante é você abraçar, você estar aberto a esse novo, aberto a estudar, a fazer boas perguntas, né? Aprender essa arte de fazer perguntas. Parece simples, mas não é. Não. Não é. E seja aberto ao novo.
Mas a IA pode ajudar, né? A IA pode A ajudar. própria IA pode ajudar. A própria IA pode ajudar. Agora todo mundo consegue. Naquele notebook LM, por exemplo, Sim. ele mesmo já sugere algumas perguntas para te ajudar. Olha. E você, Ana? Eu acho que, para resumir em uma coisa, o futuro é a colaboração entre pessoas e inteligência artificial. Então, acho que as pessoas têm que estudar, tá pronta para isso. E, assim, tem materiais... Só do Google tem muitos materiais, né? Que dá para as pessoas irem, ver como que funciona, ter uma noção do que é inteligência artificial, aprender como usar, essa parte dos prompts, os comandos que nós comentamos. Então, o futuro entre 5 e 10 anos é essa colaboração. É como quando veio a internet, esses mecanismos de buscas, a gente mudou a forma de trabalhar, né? E agora a gente vai mudar trabalhando com a inteligência artificial. Mudou para melhor, né? Sim, e vai mudar de novo. Também eu só acredito. enxergo benefícios, também. né? Exato. Bom, muito obrigada, viu, pela participação de vocês, pela presença, pela disponibilidade. Foi um prazer enorme falar com vocês sobre esse assunto tão interessante. Prazer Eu nosso. agradeço. Obrigado. E obrigada também a você que nos acompanhou. Até a próxima. Tchau!